esse final de semana a gente teve, né, a invasão lá na terra indígena. Começou primeiro com o Diário Catarinense, né, que publicou uma nota na sexta-feira, informando sobre a criação do CPI contra a FUNAI, cujas terras a ser investigada era a terra indígena Morro dos Cavalos, né. E nesse jornal colocava muito aberto, assim, sabe, todas as terras indígenas. Só que em todo o tempo o Morro dos Cavalos era a terra que estava mais, né, sendo indicada para isso. Eu conversei até com as lideranças da aldeia na sexta-feira e avisei que poderia ter uma invasão dentro da terra indígena, né? Mas não imaginei que fosse tão rápido assim. A gente marcou a reunião para segunda-feira de manhã, mas no sábado à tarde já aconteceu a invasão, né? Então entraram soltando rojões, não sei dizer se havia tiro no meio, né? Porque a gente não sabe dizer, mas depois disso, depois da desocupação, foi achado 2 cápsulas, né, de arma lá. Então, com certeza teve tiros também, né? Eram várias pessoas, umas 30 pessoas ou mais, tinha 10 carros, 2 motos e encostou um caminhão de mudança, que vinha de Xanxerê. E então, todo esse processo aconteceu, né, porque foi amparado, né, por essa reportagem que saiu no DC. E além de a gente ter essa invasão na aldeia, assim, para nós, assim, o mais sofrido, né, que a gente teve essa violência direta, né, entrando dentro da aldeia, foi quando a gente foi procurar ajuda, né, na Polícia Federal, na Polícia Militar, que era num sábado. A gente chegou lá na Polícia Federal, estavam de plantão, delegados de plantão, e que ninguém queria fazer nada, né, assim. Em ambas as partes que fomos, ninguém queria assumir, né, esse compromisso, assim. Foi a parte mais angustiante desse momento, assim, quando a gente chegava e eles falavam que não poderiam fazer nada naquele momento, que era um feriado prolongado, porque não tinha pessoas ali disponíveis para estar fazendo, né, esse acompanhamento da ação. E que um jogava para o outro, né? A Polícia Militar falava que era responsabilidade da Polícia Federal, a Polícia Federal falava que era da Polícia Militar, e assim, né, foram jogando um para o outro, até a gente articular com o FUNAI, com Brasília, com o Ministério Público, com o Ministro da Justiça. Então a gente teve que mexer com essas ações, né, lá de cima já. E aí o que acontece? Então foi dada a ordem para chegar lá na aldeia e fazer a retirada das pessoas de lá, né? Então a polícia foi. Depois que veio a ordem lá de cima, então foi todo mundo para lá, né? Mas como uma das casas ali não tinha sido indenizada porque o dono não aceitou, né, na época, a indenização que a FUNAI estava pagando, então a casa ainda era de propriedade do antigo dono, né? E até porque esse dono já tinha perdido, ele tinha entrado com pedido de reintegração de posse e tinha perdido, né? O juiz tinha negado, né? Então ele não ficou 4 pessoas na casa ainda. Então no dia seguinte, quer dizer, na mesma noite, né, o juiz que estava de plantão, ele cedeu essa ação judicial para retirada das pessoas de dentro da casa. Então aí a gente conseguiu a reintegração, né, total ali do espaço ali. Existe toda uma burocracia, né? Existe todo um processo que tem que ser seguido, assim. Então é muito angustiante, assim, para a gente que está lá dentro da terra indígena, chegar e ter alguém morando no meio da aldeia, porque não aceitou a indenização, porque foi para o juiz, porque o juiz falou para fazer isso, sabe? É muito angustiante isso. E aí, que tem que seguir passo a passo, né? Então, e existe toda uma burocracia, assim, na justiça, por exemplo, de saber qual que é de má fé, qual que é de boa fé, quando que foi construído, né, essas benfeitorias em cima da terra, né?
Então a gente sabe que existe tanta essa malandragem de quem está querendo receber, mas existe essa burocracia toda de demora mesmo, né? Da FUNAI, até do próprio Ministro da Justiça, né? No nosso caso lá da homologação da terra, todas essas questões, né? Então junta tudo isso e acaba chegando, né, nesse conflito. Essa PEC, a gente costuma falar que é a PEC da morte, né? É a peste, né, que vem para exterminar de uma vez com os povos originários, né? No Diário Catarinense de sexta-feira falava assim, 15 terras deixam de existir, 13 serão negociados com os empreendedores, né, nas terras indígenas. Então, ele abre uma porteira, um leque para que as pessoas, né, se aproveitem disso, né? Então é óbvio assim, quando a pessoa existe pessoas interessadas por trás disso, criando todos esses argumentos e ao mesmo tempo dando a gente fala que abre uma precedente para que as pessoas tenham essa liberdade de entrar, né? Tanto é que essa PEC 215 foi, quando ela foi aprovada naquela semana, né, a comissão lá aprovou o texto, que quando os policiais chegaram para retirar as pessoas que estavam lá, que tinham invadido, eles falavam que ali não era mais terra indígena, porque a PEC tinha sido aprovada, sabe? Era todo esse argumento, assim, sabe? Então, é só para ter uma ideia, né, o que aconteceu ali no final de semana, é só para ter uma ideia do que pode acontecer em todas as terras indígenas, né? Quando começou as ameaças em 2012, eu acreditava nisso também. Que, imagina Florianópolis, a grande Florianópolis, né, bem próximo da capital, uma terra indígena e tal. Imagina que vai acontecer uma coisa dessa, né? Então eu ainda assim recebi as ameaças, a gente teve várias coisas concretas, né? A gente teve as mangueiras cortadas, já teve pessoas entrando dentro da aldeia, fazendo várias coisas, mas não, tipo assim, diretamente chegando muito próximo de mim mesmo, assim, né? Fora a imprensa, assim, aquele bombardeio da imprensa, tudo. Mas de outubro para cá eu senti assim, muito próximo de mim, sabe? Assim, que eu comecei a temer mesmo assim, essa questão. Quando entraram na aldeia atirando, e aí começaram a atirar na frente da minha casa. Então, aquilo para mim assim, caiu a realidade, assim, falar assim, pode sim acontecer, né? O que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. E a gente sabe que tem gente ligadas, né, que são essa questão dos ruralistas, né, dessas pessoas interessadas com as terras indígenas. Então, então, todo o tempo estou fazendo denúncia, só que eu acho que ninguém acreditava nisso. Nem a própria Justiça, nem a própria Polícia Federal, quando eu perguntava se eu tinha alguma suspeita, eu falava, sim, eu tenho. E aí desde 2012 até agora, toda a investigação que foi feita, não, a gente não achou nenhum nome, não tem suspeito, a gente não tem como provar nada, né? E justamente uns 2 dias antes de acontecer essa invasão, foi esse pessoal da Polícia Federal que faz a investigação, foi lá na aldeia. E antes de sair, eles perguntaram ainda, tem algum suspeito? Você tem algum suspeito? Eu falei, tenho. Eles perguntaram, eu citei o nome do morador ali, né? E foi, né? Foi, sim, ninguém falou nada. Então, o que aconteceu ali, a Polícia Federal sabe, né, os investigadores que estão investigando sabem, e o nome que foi dado ali foi comprovado ali, né, não tem outro. Então, se a polícia disser agora que não tem suspeito, assim, é porque não quer fazer justiça mesmo, né? Então, eu sim, agora nesse momento eu me sinto assim, muito, assim, acredito sim, né, que existe sim um perigo, né, como acontece no Mato Grosso do Sul, dessas ameaças cada vez mais, né, ser concretizado, porque começa alguém falando, começa jornais, tudo, até chegar os tiros na frente de casa e a invasão na aldeia, né? Então eu sinto muito próximo de mim, assim, sabe?